Oi, amigos, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico que envolve, né, todo um processo de pensamento, de ideologias, de filosofia de vida, né? Nós estamos realmente passando por um processo, uma transição bastante intensa no mundo todo. E no Brasil, nós estamos agora no período antes e pós-eleitoral, onde a gente percebe uma efervescência muito grande. A gente sente que as pessoas estão querendo realmente manifestar o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua filosofia de vida, as suas ideologias, né? E isso, de alguma forma, é positivo, por quê? Porque eu entendo que a nossa humanidade, ela realmente passa por esse processo de diversidade. É importante que nós aceitemos que nós somos diferentes, pensamos diferente, porque a tendência hoje que a gente vê, principalmente a nível da economia e da política, e de todo um processo, de um propósito, vamos dizer, mais global, é no sentido de haver uma unificação, vamos dizer assim. Uma unificação das políticas, das economias. Isso começou a gente vê lá na Europa, aqui na América do Sul. Então, existe todo esse processo de você estar alinhando, né, os mercados, as economias, para que elas pudessem ter uma única moeda, uma única política. Começou-se dentro dessa agenda mesmo, que até a Globo, a ONU, ela tem essa agenda já global. E eu entendo que é importante que a gente realmente faça uma avaliação, o que é essencial para cada um de nós. Para mim, é a liberdade e a individualidade. Eu entendo que como espírito, cada um tem a sua impressão digital. A gente traz uma qualidade e uma impressão que o outro não traz. Então, essa coisa de querer unificar. Nós vamos ter vamos dizer, uma política, uma economia, onde todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter a mesma coisa, todo mundo vai pensar e vai ter uma tradição, vai ter uma cultura, uma religião só. Isso não funciona e nem vai funcionar. Nós somos diferentes, nós somos seres que viemos com propósitos para que a gente possa entender e aprender com essa diferença. A gente tem vários filmes aí que falam de controle, de chip, né, das pessoas estarem realmente entrando num processo de estarem sendo conduzidas, entre aspas, por um sistema mais justo, mais igualitário, mas acontece que nós somos seres ainda imperfeitos. As pessoas que de repente têm um comando, a gente já vê isso em várias situações e países, onde existe um controle central, existe muita miséria, muita violência e um controle demasiado, censura. E isso aí a gente vê em vários países. Eu não vou entrar aqui em socialismo, comunismo, capitalismo, partidarismo, porque todos esses, entre aspas, partidos, eles são criados para alienar as pessoas e para criar uma divisão, para ter um comando, entendeu? Porque a verdadeira ideologia é que Jesus trouxe, entendeu? Amai uns aos outros, fazer o outro que você quer que faz para você mesmo. E essas políticas, elas jamais entraram dentro desse contexto. Eu falo de Jesus não só por causa do cristianismo, mas eu falo porque realmente todo o processo que traz divisão, controle, comando, é algo que realmente sempre trouxe na história, né? Diversos processos de desequilíbrios, de guerras, em nome desses que são iluminados, que se acham no direito de achar que eles detêm o poder de saber o que é melhor. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está vendo um processo bastante intenso, onde existe essa polarização, e eu não vou entrar em direita e esquerda, porque eu não acredito realmente nessas ideologias, que para mim, como Raul Seixas já dizia, para mim ideologia, para que o Cazuza, né? Para que essas ideologias elas servem, a não ser para aqueles que estão realmente se beneficiando disso.
Então, o que eu entendo é o seguinte, quando a gente começa aqui no Brasil perceber determinados grupos que se acham no direito e que e são iluminados e que eles, portanto, têm o poder na mão de dizer isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui pode, isso aqui não pode, independente de todo um processo que a gente tem de direitos dentro da Constituição, e prender, fazer com que a gente, em nome, não, nós estamos fazendo isso em nome da justiça, porque nós sabemos o que é melhor e o que a pessoa pode falar, o que a pessoa não pode falar. E se a pessoa não está fazendo o que a gente quer, a gente vai realmente combater, prender, tudo isso em nome de que existe uma sabedoria acima de todas as outras sabedorias, independente do que o outro é. Quando a gente começa a ter isso num país, numa cidade, num estado, é algo preocupante, porque isso é um totalitarismo. E isso a gente vê, e as pessoas elas falam, não, mas isso aí é necessário, as pessoas estão... por que é necessário? Se você fala o que você pode, que você tem direito de falar, se você realmente não está falando aquilo que é correto, tem a justiça que está aí para julgar. Então, antes de mais nada, você vai lá, prende a pessoa, você elimina o direito dela de se comunicar. Quer dizer, isso realmente é algo bastante sério e complicado que está acontecendo no nosso país. E a gente precisa realmente entender que quando as pessoas saem nas ruas para manifestar, elas não estão fazendo nenhum golpe, que são milhares de pessoas, famílias, crianças, idosos que estão lá porque eles estão se sentindo realmente lesados no seu direito. E isso é muito saudável. Isso é muito, realmente libertário, no sentido que as pessoas estão entendendo que elas têm direito, sim. E isso é bastante compreensível dentro desse processo que nós estamos vivendo. De um desmando político muito sério, um sistema muito corrompido e que está havendo já de muitos anos, e as pessoas não querem mais isso. Então, não estou dizendo que esse ou aquele é certo ou errado, mas na verdade, quando nós, a voz do povo é a voz de Deus, quando nós estamos realmente percebendo essas manifestações, é importante que as pessoas acolham. Aqueles que têm mente, né, e coração para entender o que isso significa, é importante que as pessoas observem e acolham, porque isso não é por acaso. Isto é algo bastante sério. Então, assim, a minha posição perante isso é realmente estar num processo de observação, de atenção, porque algo está acontecendo e que a gente precisa realmente cuidar. E não é algo que algumas pessoas só estão fazendo em detrimento de outras, em confronto de outras. São milhares de pessoas que estão realmente se manifestando com toda a passividade, com os seus propósitos de estarem ali apenas colocando as suas intenções, seu modo, a sua filosofia de vida. Então, eu acredito que realmente é um momento bastante sério do Brasil e que a gente precisa perceber isso internamente. Como que eu vejo meus irmãos, as pessoas que estão lá, não estão badernando, não estão fazendo nenhum tipo de ação e de agressão. Então, por que é que essas pessoas estão aí? O que eu acredito, o que eu não acredito? O que eu aceito, o que eu não aceito? Então, é um bom momento para a gente fazer essas indagações. Namastê, gratidão.